Olá, vamos continuar na pintura da Joaninha. Aqui tá a roupinha dela. O que nós iremos pintar? A roupinha. Porque eu preciso que esteja tudo sequinho para poder dar continuidade à pintura. Aqui, ó, tô com a cor pitaia, coloquei um pouquinho diluente, lilás seco, vermelho, lilás seco, vinho e branco, tá? A cor base vai ser pitaia com lilás seco, ok? E a sombra vai ser o vinho. Eu tô só preparando aqui a tinta. Poderia ter feito antes, mas não o fiz. Então, eu tô fazendo a mistura. O que tô misturando? O diluente, porque eu gosto da minha tinta bem diluída. Eu já falei isso várias vezes. Eu conheço pessoas que não gostam. Se você é uma delas, não faça, né? Mas eu gosto muito da tinta bem diluída. Eu acho que facilita para tampar totalmente a trama. Aqui tá o lilás, tá? Lilás seco. Ah, eu não tenho lilás seco, gente. Mistura no lilás comum um pouquinho de branco que chega muito perto. Ou usa o próprio branco. Ou usa rosa, também dá certo, tá? Ó, misturei bem. Agora vamos para o preenchimento, tá ok? O branco ali é para fazer a base. Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui, que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Deixa eu ver se tá bem centralizado, porque ultimamente eu ando aqui só Deus, né? Espera aí um pouquinho. Ok. Acho que tá focalizando tudo. Então, vamos lá. Apesar que eu posso começar de qualquer lugar, na realidade. Tô só arrumando aqui, gente. Mil desculpas pela demora. Ó. Esse vestidinho, ele tem uma transparência. Não sei nem onde eu coloquei um lápis. Tá, ele tem uma transparência. E eu não coloquei aqui até onde vai ele. Mas ele vem aqui da asinha, ó, até aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ele pega da asinha até aqui. A transparência vai pegar lá em cima. Então, é todo ele, não preciso me preocupar, não. Então, vamos só preencher. Aquela canetinha ali, que eu ia riscar, ela apaga. Então, ó, aqui é o vestido e aqui tudo é o vestido. Então, vamos preencher. Ó, é uma cor bem escurinha, o pitaia. Mas, ao mesmo tempo, ele é igual verde maçã, translúcido. Então, você tem que ter muito cuidado ao preencher. Fica meio que manchadinho. Aí dá a impressão, quando você está olhando, que está errado. Mas não está errado. Aqui, ó, parece que é uma saia sobre a outra, que realmente é uma transparência. Mas não se importe com essa transparência. Você vai preencher sem ligar para o outro risco. Porque nós precisamos o quê? Cobrir essa base. Eu falei que ia começar de lá e comecei daqui, né? Grande. Depois a gente coloca o risco aqui em cima e risca novamente. Para isso tem que estar o quê? Seco. Ah, mas você não falou que ia usar o lilás. Isso aí, eu vou usar o lilás seco. O que é o lilás seco? A minha primeira luz. Ó, vou parar aqui. Por quê? Porque eu tô seguindo o risco no total. Essas falhas aqui, ó, que você tá vendo, provavelmente você não vai focar nela. Já venho com o vinho e vou fazer a sombra aqui. Por que eu tô fazendo a sombra? Porque essa roupinha aqui está abaixo da asinha, está abaixo do braço, está abaixo do sorvete. Então, aonde eu não tenho luz, automaticamente eu vou ter sombra. E olhando assim, o vinho não faz nem tanta diferença, né?
Mas não se iluda. Já vou colocar aqui, ó, a sombra também, tá? E vou iluminar com rosa, com lilás seco. Tá ok? Ó. Te olhando assim, ai, mas lilás com pitaia. Não é uma cor muito comum. Se você não gostar dessa cor, você pode estar usando a outra cor. Mas qual outra cor? Você pode usar o rosa, você pode usar o vermelho, você pode usar o azul, você pode usar o verde. Isso aqui é questão de gosto. É que eu queria trazer uma cor diferente. Ó, na dobra da roupinha eu já coloquei o vinho, ok? Vamos para o próximo. Novamente, ó, o pitaia. Quando chegar assim, nas dobras, eu vou parar para que você não se confunda. Você tá vendo o outro risco, eu tampando o outro risco. Por que que eu tô tampando outro risco? Porque o nosso foco não é a segunda saia, é a primeira. Então, se o meu foco é a primeira, eu vou me preocupar em fazer o preenchimento para a primeira, tá? Aqui dentro da dobra. Ah, mas eu não tenho esse risco e gostaria de pintar esse risco. Entra em contato comigo. Isso aqui é risco de aula, tá? E a gente conversa. Ah, eu tenho um risquinho parecido. Então, eu tô te ensinando a maneira com que eu preencho, ok? Ah, mas eu não queria pintar esse aí, mas eu quero um que tenha em outro lugar. Gente, novamente, eu falo sempre isso. No Google, você dá um Google, você vai achar risco de tudo. É só escrever risco de abelhinha, risco de joaninha, risco de porquinha. E vai aparecer trocentos. Aí você vai pegar um que você se identifica, tá? E você tá vendo a maneira com que eu faço e você vai conseguir fazer, ok? Ó, fiz o preenchimento. Eu poderia fazer assim, ir até o final? Claro que sim. Só que eu tô tentando arrumar uma maneira bem simples para que você entenda como fazer esse preenchimento, ok? Vinco agora com o lilás seco e vou iluminando. Mais para frente eu vou mostrar uma outra maneira. Ó, iluminando. Já venho com o vinho, ó, e vou escurecendo. Isso aqui eu vou estar fazendo até o final da roupinha, tá? Esfuma bem. Aqui, ó, toda vez que eu vejo a necessidade, eu vou intensificar o vinho. Ah, mas não tá dando para aparecer. Tá dando para aparecer sim. O que você tem que focar aqui é que você vai trabalhar gradativamente aos poucos. Ó, fizemos 2. Agora tem essa parte aqui. Ó, vou preencher aqui, porque a dobra fica um de frente pro outro. E vou preencher aqui. Tá? Aqui, ó, também vai entrar o escuro. Aqui é como se fosse um cinto. Tá? Tô limpando e eu tô colocando o vinho. Agora eu vou vir com o pitaia. E vou preencher, sem mistério nenhum. Aqui nesse meio aqui, ó, aqui eu vou colocar o vinho e vou subir, ó. Como se fosse uma pirâmide, ó. Porque eu preciso dessa parte aqui um pouquinho mais escura. Ah, mas tá um borrão. É isso mesmo. Quando a gente olha assim, a gente imagina tanta coisa, né? Primeiro que não vai dar certo. Segundo que tá um borrão. Mas é isso. Não precisa ter pressa. Você precisa ter foco. A gente vai fazer esse preenchimento.
Quando secar, a gente vai vir e vai fazer a transparência, vai fazer outra sainha, entendeu? Ó, esfumo. Mas nem apareceu. Calma. Ó, agora eu venho aqui com o lilás seco e vou iluminar. De um lado, esfumando, e do outro, também esfumando. Limpa o pincel, limpa, não é para lavar, é limpar num pano. Volto aqui e vou esfumar. E parece, eu não sei se você tem essa impressão, que não dá nem para ver direito o vinho mais. Aí eu vou voltar no vinho e vou intensificar. Ó, aqui, varrendo para dentro. E aqui, ó, nesse meio aqui, varrendo para dentro também, ó. Até lá em cima, ó. Que aí vai dar uma dobrinha, tá? Aonde eu ver a necessidade, eu vou retocar, tá ok? Vamos para o próximo. Esse aqui já tá, ó, totalmente por baixo. Como assim? Olha aqui, ó. Tô vindo com o vinho e mostrando pra você. Tá? Posso vir tanto com o vinho primeiro, como com pitaia primeiro. Ó. E vou esfumando. Agora eu vou vir com pitaia e fazer o preenchimento. Ah, então aí não vai entrar com lilás? Claro que vai. Só que não agora. Aqui. E essas sainhas, elas são bonitinhas porque elas dão um efeito. Quando secar, eu vou bater o estêncil. Aí, quando a gente voltar, porque tem que estar seco, a gente vai voltar como? Mexendo com a transparência. Quando a gente for mexer novamente nessa saia. Só que tem coisas que você faz com o molhado. Ó, tô só intensificando o vinho. E tem coisa que você só consegue fazer com ele seco, tá? Botei o vinho. Aí agora eu vou vir com o lilás nesse meio aqui, ó, e vou subir. Tá vendo que roupa bonitinha? Ó, intensifico aqui, intensifico aqui, intensifico aqui. Só limpando o pincel. Esse aqui é igual esse. Como assim? De novo, ele tem uma dobra, certo? No meio. Então, para mim não perder, porque o pitá é uma cor escura, apesar de ser translúcida, ela é escura. Venho com o vinho aqui, marco, ó, o meu risquinho, para mim não me perder. Venho aqui, ó, nesse meio aqui, coloco o vinho, subo, tá? Como se fosse uma pirâmide, ó. Subi, ó. Quando eu sei a hora de parar, quando eu vou ó, com o pincel e ele não faz mais nada, ele não solta mais tinta, não tem mais tinta nele. Então eu paro. Agora eu venho com o pitaia e completo. Ah, para baixo e para cima, boleando, do jeito que você quiser, desde que você complete o tecido. Mas se eu fizer com outra cor, a mesma coisa, não faz diferença. O que vai mudar é a cor, tá? Já tá quase acabando. Aqui, ó, na hora que eu fui mexer, eu dei uma sujeirinha no meu tecido. Tristeza, né?
falta de atenção. Mas isso aqui vai tampando conforme a gente vai pintando. Ui, viu o que eu fiz agora? Ai, eu consigo arrumar e desarrumar o negócio sozinha. Não preciso de ninguém para errar por mim. Não sei se você também é assim. Isso é bom, né? E é ruim, porque você não tem quem culpar. Mas é bom também que você sabe que o erro foi seu. Então, agora eu venho com o vinho e completo o preenchimento. Ó. Agora eu vou vir com o lilás e vou iluminar. Aonde eu não coloquei o vinho é luz, tá? Lembra, a gente fez uma pequena pirâmide? Ah, eu posso iluminar tudo? Depois, pode, claro que pode. É que quando você faz isso aqui no molhado, você cria um degradê e facilita a sua vida. Então, se você conseguir fazer no molhado, melhor para você. Senão, você vai depois sofrer um pouquinho, mas dá certo também. Com um pouquinho de sofrimento, mas dá certo. Ali, ó, eu não vou estressar tanto, por quê? Porque eu ainda vou trabalhar aqui. E vou bater o stencil. Mas é sempre bom você não manchar o trabalho, né? Ó, novamente. Aqui. Eu vou até o final. Com vinho. Aí, novamente, lembra que tem um outro risco aqui? Esquece esse risco. Ele não agrega nada por enquanto. Depois eu vou colocar o papel por cima e vou intensificar. Aqui eu tô vindo já com a sombra, que é o vinho. Por que que eu tô fazendo isso? Porque o pincel tá... Eu peguei ele para sujar em cima já. E o pincel tá sujo, então eu vou aproveitar. A pintura não é para você sofrer. Ó, coloquei o vinho. Tô esfumando. O que é isso? Eu tô limpando meu pincel. Ó, esticando a tinta e limpando meu pincel. Agora eu vou vir com pitaia. E vou continuar o preenchimento. Ah, passou ali pra cima. Não tem problema, ali vai ser a mesma cor. Eu só não pintei no total porque tem uma linha e facilita a minha vida. Como eu falei, a pintura não é para trazer sofrimento. Vou voltar aqui no vinho e arrumar aqui, tá? Aqui eu tô só limpando a sujeira. Vou voltar no lilás seco, aqui, ó, e já vou iluminar. Agora eu vou novamente com o quê? Com o vinho, aqui, ó. Nessa parte aqui eu não vou entrar com o vinho aqui, por baixo. Por quê? Porque ali já é a roupinha da transparência. Então, eu vou deixar aquilo ali quieto e depois a gente vê, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o vinho, esfumo. A minha roupinha acabou aqui, ó, a mãozinha dela. Essa vestido de baixo, que tá abaixo, tá? E agora eu venho com pitaia e faço o preenchimento. Tá vendo que eu tô botando bastante tinta no pincel? Por quê? Porque eu tenho que esticar toda essa tinta aqui. Então, eu coloquei bastante já para facilitar a minha vida. Vai facilitar? Não sei. Mas eu já coloquei.
aqui. Se você perceber também, vamos lá, que tá muito espaço aqui, ó, parece que a tinta não pegou e você não precisa ficar chegando tinta. Por quê? Porque você ainda vai trabalhar com a segunda cor e com a terceira cor. Ó, essa parte aqui escura também, porque a dobra, certo? Para dar aquela gracinha da roupinha. Vamos voltar no pitaia, na pontinha aqui. E vou subir. Agora eu vou para o lilás seco. E vou iluminar, tá? Ilumina sem pena. Bom, o que vai acontecer agora? Eu vou deixar isso aqui secar. Depois que tiver seco, a gente vai voltar no próximo vídeo. Para quê? Para iluminar, para fazer acabamento. Por quê? Nós fizemos agora o preenchimento. Não tenha pressa para pintar. Aqui, lembra que eu falei que fazia parte do vestido é como se fosse um cintozinho? Que eu, lá em cima, eu nem deixei. Aqui, ó. Eu vou vir com o vinho e vou escurecer. Vou vir aqui, ó, a mesma coisa. Vou escurecer, tá? E vou puxar para dentro, ó. Vou lá na ponta, vou colocar o vinho e vou puxar para dentro. Aqui, ó, também. E vamos esfumar. Tá vendo que algumas partes eu não tô colocando. Que pegou na mão, é só limpar. Agora eu vou vir com o pitaia. É a mesma coisa, só que é um cinto. Ó, eu poderia fazer de outra cor? Poderia. Mas eu não quero. Ó, joguei o pitaia. Aí você observa que ficou alguns pedacinhos que parece que não tem nada, certo? Agora eu venho com o lilás, ó, aqui e um pouquinho ali. Peraí. Um pouquinho aqui, ó. Iluminei. E vou pra lá e pra cá, iluminando essa parte. Então, eu tenho um coisinho bem bonitinho e já comecei a iluminar. Vou intensificar isso aqui? Sim. Depois eu vou vir com berinjela ou vinho com terra queimada e vou escurecer. Eu já vou mostrar. Deixa eu completar aqui em cima, porque aqui em cima também faz parte da roupinha. Eu coloquei uma roupinha que ela tem a cor todinha igual. Ó, pitaia com vinho. Não vou colocar o lilás seco aqui, não. Por quê? Porque é um pedaço muito pequeno. Agora não. Mais tarde eu vou iluminar. Esse primeiro momento, não. Ó. Tá? Seguindo aqui o sorvete. E vou parar. Por quê? Porque não vai adiantar ficar mexendo agora. Agora eu vou misturar um pouquinho de vinho, vou mostrar já. Só um minuto. Com um pouquinho de terra queimada. Deixa eu pegar o terra queimada aqui. Assim que eu conseguir achar. Achei. Não tô achando terra queimada. Achei. Ó, um pouquinho de vinho. Com um pouquinho de terra queimada. Tá? E vou fazer uma mistura. Calma que você vai ver. Ah, mas eu não gosto. Então coloco berinjela, tá? Ó. Limpa o pincel, porque não há necessidade de lavar. E vamos agora fazer uma sombra maior. Aonde? Exatamente onde a gente já colocou. Ó. Se não quiser, você não coloca, vai ficar bem suave. É que quando secar, você ainda vai trabalhar tanta coisa aqui que seria bom você colocar. No meu caso, eu quero que fique mais escuro. Entendeu?
E como eu vou trabalhar muita coisa, vai facilitar a minha vida. Agora, não, eu quero com mais clarinho, então não coloca, tá? Ó, tudo aonde eu já fiz. Tá vendo como fica diferente? Ah, mas você não colocou exatamente tudo. Calma. Ó. Vou puxando. Lembra que a gente fez esse movimento aqui? Ó. Aqui, a mesma coisa, ó. Aquela pirâmide. Ó. Novamente aqui. O bom é que o risco até sumiu, né? Ou ruim também. Eu vou esfumar. Aí você vai me perguntar assim, mas eu intensifiquei o escuro e o claro. Também vou intensificar. Vou pegar. Tô lavando o pincel porque a gente vai mexer com o claro. Aí você vai vir aqui, ó, vai pegar o lilás seco com um pouquinho do branco e vai misturar. Um pouquinho mais. Uma gota, 1 por 2. 2 de branco para 1 de lilás. Vai colocar o diluente para poder fazer essa mistura aqui. Vai ficar mais clarinho do que o outro, do que o próprio lilás. Fiz a mistura. Limpo o pincel e vamos lá. Aonde eu já tinha colocado, eu vou novamente intensificar a cor clara. Gente, se a minha mão muitas das vezes fica na frente, mil desculpas. Eu tô tentando o máximo que eu posso melhorar. Mas, como eu estou pintando, às vezes eu esqueço ou coloco mesmo na frente. Então, me perdoem. Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso. Sei que tem muito que melhorar, mas a gente vai melhorar, né? Já tô com outro aparelho de celular melhor, mas tô aprendendo a mexer nele ainda. Aí, isso tá bem complicado. Ó. Exatamente no mesmo lugar aonde a gente já colocou. Eu não tô vindo para outros lugares não, tá? Você vai no mesmo lugar e vai intensificar. Essa mancha aqui eu acho que não vai sair agora. Ah, mas você faz isso antes do stencil? Sim. E depois do stencil, eu vou intensificar novamente, tá? Você intensifica isso aqui umas 4, 5 vezes. Ah, mas eu não gosto. Então não faço. A pintura não é para te estressar. Agora, eu te garanto uma coisa. Quando você começa a fazer isso aqui que eu tô fazendo, o que seria? Já dando as luzes, dando sombra várias vezes, você vai ver que a tua pintura, ela torna-se bem diferente. Tá? Ó. Aqui na pontinha também pode colocar um pouquinho. Aqui no meio é de um lado para o outro. Quando secar, vai dar luz seca. O que eu tô fazendo aqui tudo é no molhado. Ó. O que eu faço agora? Eu deixo secar. Não adianta você ficar mexendo, você ficar fazendo, você ficar achando que vai resolver, porque não vai resolver. Tá ok? Então, vamos parar por aqui, porque precisa secar. O que que eu vou fazer mais que esse pitaia? Eu vou pintar também o sorvete lá em cima, tá? Para aproveitar a tinta. Mas olha só como ficou uma gracinha. Deleta essa manchinha, porque eu tentei tampar de tudo enquanto é forma. Talvez quando eu bater o stencil vai dar uma modificada. O meu muito, muito obrigada. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Espero ter ajudado e estar ajudando de alguma forma.